Estou falando da doutora Mônica Matsu e do doutor Felipe Joaquim, que vem passar para a gente um panorama da questão das aposentadorias. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, Odair. Bom dia, Júlia. Toda a audiência da cultura. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Felipe Joaquim, bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, Julian. Feliz 2026 para todo mundo, né? Igualmente. A gente está aqui hoje para falar sobre as novidades da Previdência para 2026. Pois é, quando vira o ano, sempre sai aí muita informação, tem gente querendo hypar, né? Navegar na onda da Previdência, que é um assunto que interessa muita gente, claro, com novidades, que mudou isso, que mudou aquilo. E, na verdade, não é bem assim, né, doutora Mônica? O que acontece de fato? Todo começo de ano, Odair, elas surgem todas as fake news possíveis. O pessoal aproveita essa virada, né? A gente sabe que muitas informações elas ficam perdidas, o pessoal não sabe muito sobre a Previdência. Mas, na verdade, sai muito aquela notícia de que mudou a idade mínima para aposentadoria, homem e mulher agora vai aposentar com menos idade, homem com menos idade. É sempre importante deixar esclarecido que as regras que estão vigendo agora, elas foram alteradas na reforma da Previdência, que aconteceu em 2019. O que existe são dois tipos de aposentadoria. A por idade, que também teve a sua regra de transição, mas se tornou definitiva no ano de 2023. Então, mulheres hoje, por idade, 62, com 15 anos de contribuição, homem 65 com 20 anos de contribuição. A idade que tanto se fala que mudou, é a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Porque como é que funcionava antes, Odair? Um homem começou a trabalhar com 20 anos de idade. Com 30 anos ele contribui, com 35 anos que ele contribuiu para o INSS, com 55 anos de idade ele poderia aposentar. Normal, nem estamos falando aqui de uma aposentadoria especial. Vamos falar de um trabalhador que não esteve exposto a ruído, nem a qualquer tipo de graxa. Olha, um trabalhador normal. O homem começava a trabalhar com 20 anos, com 35 anos de contribuição ele aposentava. Essa aposentadoria pura e simples, sem fixação de idade mínima, foi alterada na reforma da Previdência. Então, mesmo o homem que hoje tem 35 anos de contribuição completos e a mulher que tem 30 anos de contribuição completos, eles precisam ter a idade mínima. Foi essa idade mínima que foi alterada agora no ano de 2026, porque é uma regra de transição que vai vir até que a norma se torne definitiva. Então, hoje, homens, 35 anos de contribuição, com mais 64 anos de idade, e mulheres, 30 anos de contribuição, com idade mínima de 59 anos. Essa regra ela vai vir até ela ficar exatamente como vai ser daqui para frente, para as próximas gerações, que será a nossa regra definitiva. E por que essa alteração? Por que essa regra de transição? Para tentar não impactar tanto nas pessoas que estavam próximas a se aposentarem. Eu não estou dizendo que elas são benéficas, mas elas são menos ruins do que a regra que vai vir, que vai ser a fixa. Então, e qual é essa regra fixa? Daqui para frente, Odair, a intuição da reforma previdenciária, quando foi editada, é justamente para que só exista a aposentadoria por idade, que daí vai ser obrigatório o homem ter 65 anos e a mulher ter 62. Então, essas regras são ainda para manter a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela existia já desde a última emenda, né, que é a emenda 20, e aí a projeção daqui para as novas gerações é que só exista aposentadoria por idade. Então, por isso as regras de transição. Existem outras regras também, que é a do pedágio de 50%. O pedágio de 50%, por exemplo, não exige idade mínima. Já a regra do pedágio de 100% exige idade mínima do homem e da mulher. Então, é muito importante que todo mundo saiba que não existe uma aposentadoria igual. O Odair vai ter uma vida contributiva que vai ser necessário analisar para ver em qual regra ele encaixa. Por que também, Odair? As regras de renda mensal inicial, ou seja, o valor da aposentadoria, também varia de regra de transição para regra de transição. Então, é importante você saber não só quando vai aposentar, mas por quanto, principalmente por quanto. Lembrando que desde 2018 nós não temos mais a desaposentação. Outra coisa que se veicula muito também, a desaposentação, ela vai existir essa coisa de aproveitamento. O que existe em pauta é um projeto de lei para que o aposentado que continuou contribuindo por 5 anos, por exemplo, o Odair aposentou em 2020, mas até 2025 ele continuou contribuindo. Como funciona isso hoje? Não funciona, não vai aproveitar para nada, aposentou, acabou. Ah, mas doutor, eu continuo contribuindo, continua vindo na folha de pagamento o meu desconto. Sim, continua vindo, mas você não tem direito a receber mais nenhum benefício.
Aposentou uma vez, está aposentado. Não existe desaposentação. O que existe é um projeto de lei para que, se a pessoa continuou 5 anos contribuindo, realmente possa se fazer uma revisão dessa aposentadoria. Mas é um projeto de lei. Então, assim, nem foi votado ainda, não se sabe se vai existir. E a teoria da desaposentação caiu em 2018. Então, o pessoal pega esses pequenas nuances desse projeto de lei e fala, vai mudar! Não, Bomba. calma, gente, bomba, vai mudar! Lembrando que esse ano é um ano muito complexo quando a gente fala de direito para o trabalhador e para o aposentado, porque nós estamos em ano de eleição, em ano de Copa do Mundo e em anos de muitos feriados prolongados. Então, assim, mudar o panorama do trabalhador esse ano literalmente vai ser uma luta para nós que somos aqui operadores do direito. E essa questão agora da aposentadoria ser apenas na medida em que isso for implementado, apenas Sim. por idade, não vai ter nada a ver o tempo de contribuição aí? O tempo de contribuição sempre impacta, Odair. Por quê? Quanto mais tempo de contribuição, maior a probabilidade dele receber essa aposentadoria na integralidade. Porque hoje o cálculo, como que começa? O trabalhador vai se aposentar. Como é feito o cálculo? A gente pega todo o tempo contributivo, 100%, isso mudou na reforma também, porque antes da reforma a gente desprezava as 20% menores contribuições. E por que dessa lógica? Porque normalmente quem começa a trabalhar, eu, por exemplo, o meu primeiro emprego, eu fui secretária, o meu valor era salário mínimo, então era para desprezar as 20% menores contribuições. Por quê? Para tentar aumentar a renda desse aposentado. Isso acabou na reforma também, agora é 100%. Tudo que você contribuiu vai integrar o teu cálculo. E como que faz? Pega 100%, reajusta e começa com 60% com 15 anos de contribuição. Então, se você tem só 15 anos de contribuição, você começa recebendo 60% da média. Se eu tenho 16, 62. Se eu tenho 17, 64. 2% a mais por ano trabalhado. Então, quanto mais tempo esse trabalhador tem, maior a probabilidade dele chegar no 100% da média dele. E quanto tempo daí de contribuição? 40 anos de contribuição para chegar no 100%. Para chegar no 100%. Então, o tempo de contribuição para todo o cálculo de aposentadoria, quanto mais tempo tiver, maior a probabilidade de aumentar a renda mensal inicial. Então, por isso sempre essa questão de, não só quando se vai aposentar, mas por quanto. E ainda existe, esses dias a gente estava falando assim, né? Tem muita gente que fala assim, Odair, mas eu não vou contribuir para a Previdência, porque isso, porque aquilo. Hoje a gente está numa era de muita gente que é autônoma, que está trabalhando por si, que não quer vínculo. Mas vale a pena ainda manter essa questão da contribuição? A verdade é que depende muito, porque, por exemplo, um trabalhador que é autônomo, vamos dizer que ele tenha um MEI. O MEI é uma contribuição que hoje dá R$ 79,00. Vale a pena manter? Mas eu não quero nada da Previdência. Mas, por exemplo, se você machuca, se você sofre um acidente, né, e quebrou o braço e não consegue trabalhar, por mais que você diga que você não precisa da Previdência, mas lhe garante o direito de, por exemplo, receber o auxílio-doença. E o auxílio-doença vai ser aí no valor de um salário mínimo. Para o trabalhador que já é autônomo e que não consegue realizar a atividade laboral, é muito importante. A gente tem a questão do salário maternidade, mulher que... O que aparece muito no escritório, a mulher que descobriu que está grávida e, será que eu tenho algum direito? Mudou também e mudou de forma benéfica para as mulheres isso. Então, vale a pena sempre pensar se eu quero ou então qual é a outra garantia, né? Hoje se fala muito de previdência privada, mas para quem teve uma vida contributiva anterior, é muito importante fazer o planejamento para ver, vale a pena eu continuar contribuindo? Porque, querendo ou não, eu vou ter direito a aposentar. Eu, por exemplo, tive muito tempo CLT antes de me tornar advogada. Muito tempo CLT e com contribuições boas. Então, o que eu faço? Hoje a gente faz uma jogada ali para conseguir manter meu benefício quando eu me aposentar, sempre num valor mais alto. Então, mas eu não contribuo por MEI. Eu contribuo um ano cheio e um ano eu paro de contribuir. E mesmo assim ainda estou assegurada pela Previdência Social. Se acontecer alguma coisa comigo dentro deste um ano que eu não estou contribuindo, eu tenho o direito de receber os benefícios da Previdência. Então, cada caso é um caso, cada trabalhador é um trabalhador, cada contribuição é uma contribuição importantíssimo que você saiba por quanto você vai aposentar e quando vai ser o melhor momento. Tudo bem, antes da gente passar aí para as participações da nossa audiência, o doutor Felipe Joaquim estava comentando com a gente aí que o que está aumentando também,
além do prazo aí para aposentadoria, são as filas, doutor Felipe. Sim, sim. O que acontece, Odair? A gente teve todo esse escândalo ali em volta do INSS e ali na época de pandemia a gente teve uma fila de mais ou menos 2 milhões e alguma coisa. Final do ano de 2025, a gente bateu o recorde e a fila chegou aos 3 milhões, né, de benefícios ainda aguardando decisão, perícias, juntando tudo, passaram dos 3 milhões. A gente começou a ver o reflexo disso, que perícias que a gente estava marcando no mês 11, mês 12, já estavam indo para fevereiro, março. Né? Final ali do mês 12, até do recesso do judiciário, que a gente estava fazendo os agendamentos, já estava para final de março. Agora, em janeiro, já está para final de abril. Em alguns estados do país, as perícias estão indo para junho, julho. Aí é um problema muito grande que a gente pensa, o trabalhador está doente, ele vai ter que esperar 4, 5, 6 meses para fazer uma perícia, né? O INSS ele vem tentando, com algumas políticas, fazer uma análise mais rápida através de documentação, mas quem necessita da perícia presencial, infelizmente vai ter que aguardar. Quem já está em benefício, por outro lado, já, na verdade, fica um pouco melhor que o pessoal muito melhor, na verdade, né? Porque essa pessoa vai continuar recebendo até que ela faça a perícia médica. Então, quem já estava em benefício, se vai fazer a perícia lá em junho, julho, março, abril, a pessoa vai poder esperar até lá recebendo. Mas quem está sem benefício ou teve benefício negado, né, vai ter esse problema. É muito importante a gente esclarecer que quem teve o benefício negado não aguardar o INSS fazer alguma coisa ou entrar com um recurso. Importante é procurar um advogado previdenciarista de sua confiança para que faça a ação judicial. A perícia na ação judicial vai sair muito mais rápido do que a perícia administrativa, né, dentro do INSS. Só que para eu fazer o pedido da perícia judicial, precisa da negativa já do INSS. Então, pedidos que ainda não passaram por perícia, que não tem negativa, vai ter que aguardar. Quem teve negativa do INSS, é importante buscar um advogado para fazer a ação judicial. Muito bem, tem uma participação aqui do professor Roger Trisotto, e justamente pedindo, para professor, funciona com a mesma regra? Não, professor, na verdade, ele tem uma regra de transição também, teve alteração na reforma, mas ele foi uma das aposentadorias que menos foi impactada. Então, para professor, não é a mesma regra. Tem uma idade mínima agora também fixada para o professor, mas é importante. O que acontece muito, Odair? Professor, a gente tem uma grande problemática que é misturar regime próprio com regime geral. O que acontece, por exemplo, com um professor que é ACT, que é do estado ou do município, é que o regramento é diferente. A reforma da Previdência, ela veio para o regime geral, ela é a base. Mas, por exemplo, estados e municípios, depois da reforma de 2019, acabaram fazendo o regramento interno do estado e do município. E aí mistura tudo, porque tem pessoal que uma época foi professor de escola particular, mas depois virou ACT do município e também tem a parte do estado. Então, para professor, é preciso mais ainda uma análise bem minuciosa, porque vai misturar, às vezes, os 3 regimes. E aí a gente tem que optar por qual deles a gente vai levar o tempo para que ele possa se aposentar. Muito bem, tem participações aí através do nosso WhatsApp. Vamos verificar aqui quem está participando. Tem participação dos nossos ouvintes. Sobre a aposentadoria, ainda conta tempo de roça, claro, o rural? Sim. A rural, por exemplo, é uma aposentadoria que não teve mudança na reforma. Então, a gente tem ali a diminuição da idade do homem e da mulher para poder aposentar rural, que é um incentivo para quê? Para que esse trabalhador continue gerando o agronegócio para a gente, né? Para o nosso país. Não teve alteração na regra na emenda constitucional. E o tempo de roça, sim, sempre é utilizado. Pessoal que trabalhou na roça de pequeno tem que guardar nota fiscal, tem que guardar ITR, tem que guardar comprovante de sindicato, de contribuição sindical, tem que guardar documento da escola, porque todo esse tempo da roça vai contar como tempo de contribuição. Agora, uma coisa que também foi muito veiculada e que caiu é que não é considerado desde os 8 anos de idade. Teve ali uma época que se falou, desde os 8 anos de idade, mas a verdade é que os tribunais derrubaram, então conta rural a partir de 12 anos de idade, homem e mulher, é importante guardar a documentação, vai ajudar na aposentadoria. Muito bem, tem o Irani participando aqui também. Bom dia, uma pergunta quanto aos aposentados por tempo de serviço. Vão receber aumento esse ano? O que acontece, Odair? Todo ano existe o aumento das aposentadorias, tá? Mas é muito importante também que o nosso ouvinte esteja atento ao seguinte.
Todo mundo que recebe salário mínimo tem o reajuste pelo salário mínimo. Então, de 1.518 foi para 1.621. Esse aposentado recebeu o mínimo, porque não existe benefício menor do que salário mínimo. Com exceção do auxílio acidente, que não é benefício previdenciário, é uma indenização. Mas, em tese, todo mundo que aposentou por salário mínimo tem ali garantido o seu salário mínimo. O que acontece é que pessoal que aposentou por mais de salário mínimo espera que o aumento seja proporcional. E não é. Então, você já escutou muita gente falando assim, mas eu aposentei por quase 4 salários mínimos, agora eu tô recebendo metade, tô recebendo só 2. Por quê? O pessoal que aposentou por valor a maior tem um reajuste pelo INPC. Não acompanha o reajuste do salário mínimo. E é por isso que todo mundo fica indignado e fala, mas doutora, mas assim, ó, eu aposentei com quase tanto de salário mínimo, mas o indexador não é o salário mínimo. Então tem um aumento sim, só que para o pessoal que recebe mais do que salário mínimo, não acompanha a questão do valor que é reajustado. Diluído em 10, 15, 20, 30 anos, isso acaba perde força. Perde força. Porque, por exemplo, 2024 para 2025, o INPC foi 4,77. Ou seja, muito inferior, e aí o pessoal fica indignado. E porque nesse sentido não também não acompanha a inflação, então no decorrer dos anos realmente Perde as valor. aposentadorias perdem valor. Mais uma pergunta aqui do ouvinte Souza. Quem já encaminhou a aposentadoria muda algo? Faz 2 anos que encaminhei. Não, sempre vai ser considerado a data da entrada do requerimento, que a gente fala DER. Então, as regras que vão reger a sua aposentadoria é aquela exatamente de quando você deu entrada. Então, essa regra de transição não vai atingir pedidos que já foram ali feitos. Solicitados no INSS. Muito bem. A Adriana está pedindo aqui. E agente de saúde, é quantos anos? É verdade que com 25 anos no cargo aposenta? Então, vamos tomar cuidado, depende muito, né? Essa questão do agente foi veiculado que é especial. A aposentadoria especial também agora tem idade mínima. Então, todos os benefícios lá da reforma previdenciária, porque também como que funcionava o especial antes? A pessoa começou a trabalhar com 20 anos. Com 25 anos de especial, ela aposentava sem idade mínima. Agora, todos os benefícios têm idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. E a especial também, homem no mínimo 55 anos, mulher no mínimo 53. Então, não é só ter o tempo de contribuição especial, tem que ter idade mínima. Muito bem, olha só, o Ricardo Alencar está colocando aqui. Meu primeiro registro CLT foi em 1998, até 2012 CLT. A partir de 2013, contribuo CNPJ, ou seja, eu peguei várias mudanças nas regras de aposentadoria. Poderiam as mudanças valerem para quem é registrado após as regras? A regra de transição ela vai valer no momento da sua aposentação. Ele foi um período CLT e depois foi PJ. Todas essas contribuições vão valer, o tempo vai contar, mas é importante que ele faça uma análise para ver. Vai valer sempre, independente se PJ, se CLT, se MEI, independente se por carnê, todo esse tempo é contado como tempo de contribuição, mas ali fica vago, porque enquanto CLT a gente sempre sabe que existe a probabilidade do valor ser maior. Agora, como PJ, se ele contribuiu como mínimo, tem que ver ali como que vai ser a melhor forma para ele fazer a aposentadoria dele. Cada caso é um caso. Para os ouvintes entenderem bem, né? A reforma da Previdência realmente trouxe cálculos muito complexos. Então, para a gente saber exatamente qual a melhor aposentadoria para cada pessoa, é necessário fazer um planejamento previdenciário, fazer esse cálculo. E até, por exemplo, Odair, não só para quem... Tô agora que já querendo dar entrada na minha aposentadoria. Mas eu falo que para as pessoas que... Eu, por exemplo, tenho 45 anos e eu faço meu planejamento porque... Como a questão do reajuste da aposentadoria é pelo INPC, você tem que ver se o valor que você está investindo na Previdência para se aposentar depois vai valer a pena. Não é só questão de aposentar por muito, mas por quanto tempo isso vai se manter. Porque hoje, com essa questão de investimento, bolsa de valores, previdência privada... Tudo isso engloba. Então, não é só por quanto eu vou me aposentar. Lembrando que isso vai se perder, esse valor vai se perder, porque justamente o reajuste é pelo INPC. Então, tá valendo o investimento que você tá fazendo na Previdência pro tanto que você vai receber e pro tanto que isso vai durar? Então, planejamento, por exemplo, quando veio a reforma, a questão do homem também já ia mudar, né? A idade mínima do homem não mudou, mas a carência mudou. E o meu filho, na época, estava com 18 anos. Eu olhei e falei assim, eu vou fazer a primeira contribuição válida para o meu filho, para ele já ter o direito adquirido a, por exemplo, usar a regra de transição desta emenda aqui. Então, vale para todos. E muito se fala assim, a Previdência vai falir, não vale a pena contribuir. Cada caso é um caso, depende do que você quer com isso. Para quem, por exemplo,
pensa muito nessas novas gerações do Julian, por exemplo. Eu quero uma contribuição privada, eu já tenho uma privada para complementar e tal. Vale muito a pena ver e fazer esse planejamento que, na verdade, a gente chama de previdenciário, mas ele é financeiro mesmo, né? Estratégico financeiro ali para se manter veiculado, porque, querendo ou não, o regime geral de previdência ainda é o seguro mais barato que a gente tem. Então, é importantíssimo também para as novas gerações saber que é importante fazer esse planejamento. É um planejamento de vida, né? É, isso mesmo. Temos mais 2 questões aqui para rapidamente a gente dirimir dúvidas aqui do Odilon. Eu tenho uma revisão há 8 anos e ainda não saiu. Por que demora tanto? Provavelmente essa revisão dele, eu posso estar muito enganada, tá, Odair, mas deve ser a revisão da vida toda. Porque o que aconteceu? A emenda constitucional 20 de 98, quando ela veio, ela trouxe uma regra de transição. Importante também falar que tem ainda regras de transição da reforma previdenciária, que foi promulgada dia 13/11 de 2019, que estão em pauta no Supremo Tribunal Federal. Estão ainda sendo discutidos. Uma das questões que está sendo discutida é a questão da idade mínima para aposentadoria especial. Porque, em tese, como é que funciona? Eu dou a minha saúde por um tempo menor de contribuição. Mas aí veio a idade mínima e alterou, impactou. Isso está ainda no STF. E é por isso que eu falo que ano de eleição e Copa vai ser muito difícil isso ser decidido, né? Então, assim, essa revisão provavelmente dele, que tá aí, ele está esperando resposta há 8 anos, é a revisão da vida toda. E o que aconteceu com essa revisão? Ela passou 2 vezes no STJ, ela passou quase 2 vezes no STF e muito foi se divulgado que a revisão tinha sido aprovada para incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições anteriores a 1994, que foi quando entrou em pauta o Plano Real, né? Porque elas são desconsideradas. E aí foi muito divulgado que esse pessoal ia ter a revisão. Só que, infelizmente, por uma manobra dentro do STF, ela foi derrubada. Então, foi divulgado, existiu uma insegurança jurídica aí, porque muito se foi falado que a revisão tinha passado e lá nos 47 já da prorrogação, ela caiu. Então, o pessoal estava esperando a resposta, mas a resposta foi negativa. Provavelmente, eu tenho quase certeza absoluta, o caso dele é esse, porque não é normal demorar tanto tempo um processo. Não é normal, tá? Mas essa revisão realmente, por ter essa nuance de ter passado 2 vezes no STJ, 2 vezes no STF, ela demorou mesmo. E pessoas com deficiência física, pergunta aqui da Lúcia. Muda alguma coisa com relação à aposentadoria? As pessoas com deficiência, portadores de deficiência, é muito importante falar que esse ano o fibromialgico agora tem uma lei específica para considerar ele como portador de deficiência. Portadores de deficiência, eles têm a questão de ter menos tempo de contribuição para aposentar e idade mínima também menor. Então, todo mundo que é portador de deficiência, ele vai ter condições especiais para se aposentar, mas, de novo, cada caso é um caso, é importante avaliar. É importante também a gente ressaltar aqui que, para deficiência, é importantíssimo ter documentação médica, porque muita gente chega... Laudos que comprovem a Exatamente, deficiência. porque muita gente chega assim e fala assim, eu sou deficiente, quero aposentar, mas não traz documentação médica. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade para deficientes, ela é bem diferenciada, ela tem pontos muito diferenciados de uma aposentadoria normal e tem que ser avaliado porque, sim, vale a pena. Inclusive, também o cálculo da renda mensal é diferente. É diferente. É diferente. E nesse tipo de aposentadoria se passa por uma perícia médica para comprovar a deficiência. Muito bem, para fechar então tem a dúvida aqui do José Edgar. Sou servidor público, tenho regime próprio de previdência. É verdade que eu posso pagar o INSS, o antigo carnê, e ter 2 aposentadorias, respeitando as regras de cada um? Depende muito, porque depende no cargo público qual é o cargo que ele existe. Porque, por exemplo, existem alguns que a gente pode cumular e existem alguns tipos de profissão que ele executa tanto no regime próprio que aí não é possível cumular. Então, aqui fica vago, a gente tem que ver se no caso dele a gente vai poder realmente fazer essa contribuição. Porque, por exemplo, pessoal do especial do regime próprio não pode aposentar pelo regime geral. Então, cada caso é um caso. Muito bem, olha, né, o pessoal está interagindo e sempre é assim, né? Quando o pessoal vem por aqui, doutora Mônica, doutor Felipe Joaquim vem por aqui, o pessoal tem muitas dúvidas a respeito dessa questão da aposentadoria. Dá para falar um dia inteiro sobre previdência. Mas eu acho que o principal foco é essa questão de ficar atento aí às fake news, né, procurar um advogado previdenciarista para tirar essas dúvidas, porque eu realmente estou vendo aí que não tem jeito, né? Para a pessoa ir atrás sozinha disso, ela tem que ter muito autodidata aí para conseguir entender todo esse regramento que tem por aí. Então a gente agradece sempre a participação de vocês por aqui, que é sempre muito bem-vinda, e
tá aí, né, pela participação da nossa audiência. Doutora Mônica, muito obrigado aí pela sua participação e um feliz 2026, cheio de saúde e realizações. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre conosco e um ótimo dia para toda a audiência.